Ok, pessoal, boa noite. Estamos iniciando então o nosso podcast do professor nessa noite especial, onde estaremos em um bate-papo com o professor Marcos Paulo. Esse professor que é também um articulador, né? Trabalha aí nessa questão da política há muito tempo, não é, Marcos Paulo? Muito tempo. E já foi a gente já teve uma parceria inclusive em Palanques, né? 2000, ano 2000, eleição Neco contra doutor Elismar. E também não só aqui em Gandu, né, mas também em Itamari, e tenho certeza que essa mente brilhante aí vai fazer um panorama geral daquilo que a gente programou para conversar aqui, que é sobre o resumo das eleições. Na verdade, nós já temos aqui, né, dentro do que nós já falamos anteriormente, que a nossa Bahia ela é um estado que tem demonstrado já há algum tempo em votar em pessoas que nunca foi candidato ou que nunca foi governador, que não passou por algum tipo de eleição estadual. E como é que você vê, Marcos Paulo? Antes de mais nada, boa noite, e é muito bom estar aqui com vocês. A gente já estava programando há muito tempo essa conversa, mas sempre existia aí alguns entraves aí, mas hoje estou realizando um sonho aqui de estar batendo esse papo aqui com você. Em primeiro lugar, agradecer a todo o público que nos acompanha, dizer que é um sucesso o podcast do professor. A comunidade regional acolheu com muito carinho, com muito afeto. Você é uma pessoa carismática, tem uma habilidade tremenda com as palavras, articula muito bem, sabe toda a comunicação do ponto de vista falado, do ponto de vista gestual, com sua formação ampla e vasta, né? É importante dizer isso, com formação jurídica, com formação religiosa, com formação em educação, e a alegria e o prazer é todo meu estar aqui com você, dividindo e compartilhando com esse público maravilhoso esse momento tão ímpar, pós-eleição, um momento histórico na sociedade do ano 2022, que vai ficar e marcar a história, e com certeza nós estamos registrando esse momento, aquilo que vai ficar para daqui a 10, 20, 30 anos a mocidade acompanhar esse bate-papo que tivemos hoje em sua casa aqui, muito bem acolhido, um ambiente fantástico. Você que está curioso aí, vendo o acolhimento total, sua esposa, agradecer desde já pela educação, né, pelo acolhimento, você em sua casa, e todo o público do podcast, estamos aqui, pode perguntar, viu? Aqui não tem gato no saco não, e a gente vai falar, certo? Mandar um salve aí para Bozó, mandar um salve aí para Durval, toda a galera que vai acompanhar a gente no dia de hoje. Pode ficar daí, chamar um amigo, vai ali, toma uma aguinha, porque vai ter um bate-papo aqui rapidinho. Vai ser coisa rápida assim, não quero 3, 4 horas, não é brincadeira. O tempo vai ser menor, vai ser coisa de 45 minutos, 40 minutos, e daqui a pouco você vai comunicar para seu amigo, avise logo que é o tempo que eu tomo um golinho aqui, e Israel faz a primeira pergunta. Ok, esse é o nosso professor Marcos Paulo. Professor, você tem uma experiência, né, de coordenação política. Buscando foi para buscar no fundo aí agora, vai lá. E na verdade, vejamos, você já tem uma linha política desde Itamari, né? É uma família que vem de um ambiente político, de um berço político, e que tem também um berço histórico aqui na nossa região, né? E isso eu não posso deixar de falar do meu querido amigo, que Deus
já levou para morar com ele, que é o nosso querido Zacarias, né? Que é foi uma pessoa maravilhosa, foi minha ovelha na primeira igreja Batista Itamari, né? Faleceu com 99 anos. 99 anos. Faltando, acho que 2 meses para completar 100 anos. Né? Que figura fantástica. E você fez, né, fez uma gravação sobre a história da região. Justamente. E ele foi um dos protagonistas dessa formação, dessa história que você gravou. Eu queria que você, antes da gente conversar sobre política, falou um pouco sobre isso aí. É uma grande alegria. Tio Zacarias, em primeiro lugar, Tio Zacarias era seu fã, inclusive no documentário que a gente estamos produzindo, né? Em cima disso aí, a nível de mestrado. Ele falou, para que todos possam ver e ouvir, do carinho que ele tinha de você. E pelo seu tio, Eliseu Cabral Leal. Fui fazer uma entrevista com ele, isso é curioso, viu? Chamamos aqui um rapaz de Gandu, profissional da área, filmou tudo. Mas eu pensei que ele fosse falar de Itamari, quem foi João Freire de Carvalho, que veio de uma ilha de areia, na crise da lavoura cacaueira. Isso nós estamos falando de 1890, 1895, e comprou uma terra na mão de um engenheiro por nome Dr. Augusto, de Nilo Peçanha, engenheiro civil, a Fazenda Tabocas, um tipo de terra de número 167, 137, algo nesse torno aí, está tudo registrado. E aí eu disse, rapaz, qual o número do tipo mesmo? Ele disse, não, depois a gente vai procurar saber esse número aí. Mas aí fiz pesquisa em Jiquié, procuramos saber, achamos o número do tipo da terra. E ele entrou para falar, Israel, de Getúlio Vargas. Eu digo, vixe Maria, esse homem está conversando umas coisas fora da minha pauta. Daqui a pouco ele falou de Luiz Carlos Prestes. Daqui a pouco ele falou de Horácio de Matos, o período do coronelismo. Daqui a pouco ele falou da estrada de ferro que cortava Jiquié a Nazaré. E eu estou assombrado. Daqui a pouco ele falou do nome de todas as ranchaduras de Nanuque, Vitória da Conquista, Pagandu. Daqui a pouco ele fala dos coronéis e todo aquele caldo cultural. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu não sabia o que mais perguntar para ele. Então ele falou de Luiz Carlos Prestes, falou da atividade da coluna Prestes aqui na nossa região, que o pessoal gritava, Nauê! Tinha os integralistas de Plínio Salgado, falou do período do desarmamento, que Getúlio Vargas prendeu um bocado de gente da região. Ele falou da questão da violência, do conflito de terra existente, isso em 1910, 1900, 1920. Falou sobre Eliseu Cabral Leal, que passava para ir para estudar no Colégio Telegídio, junto com o Juvencio Leal. E lá chegando na Fazenda Tabocas, minha bisavó Maria dava ranchadura e o de comer, porque todos eles eram irmãos de igreja. Então essa ponte entre Itamari, Gandu, Nova Ibiá. E das pregações de Eliseu, que ele falou também. Pregações, ele disse Eliseu muito jovem, falava várias línguas, quer dizer, Eliseu era um homem poliglota. O Colégio Telegídio formou estadistas, e Eliseu era um dos estadistas formados pelo Telegídio, falava fluentemente o espanhol, falava o inglês com muita habilidade, falava latim, aluno de latim, e a língua portuguesa com que tamanha habilidade. Ele falava do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar que toda a Igreja Batista, que foi a missão do pastor Teio na região, foi da Igreja Batista, isso nos idos de 1900, no início do século XX, 1901, 1902. E a gente teve essa oportunidade de conversar com Zacarias. Eu quero depois uma oportunidade maior. Iremos tratar da história de Gandu, a formação da história de Gandu, passando pela visão de Vitória da Conquista de Jiquié, passando pela Chapada Diamantina, da concepção do litoral de Ituberá, mas saber que a nossa região, ela está mais para o Vale do Jiquiriçá, ela está mais para
a Chapada Diamantina e o médio Rio das Contas do que propriamente dito Ituberá, que é o litoral. Exato. Somos filhos de areia. É isso aí. Nosso abraço aí para o doutor Felipe Carneiro e Ronald também aí assistindo aqui o podcast. Abraço, do professor. Felipe Carneiro, Dona Aida, um beijo no coração, essa mulher fantástica. A Aida é fantástica. É fantástica, querida, amada demais, e toda vez que eu passo com a esposa, ela para conversar, para usar aquela alegria toda. Um grande beijo para toda a família Carneiro também. E Ronald. Meu querido, então vamos falar agora, né? Eu não poderia conversar com você sem antes tocar nesse assunto, que é um coração de ouro que você tem, essa história, e que você fala todos os dias, a gente conversa sobre isso, e é um projeto que deveria ser abraçado por todos os políticos da região, porque conta a história de famílias. Justamente. Né? Gandu precisa conhecer essa história. Alguns alunos já tiveram a oportunidade, mas pela amplitude dessa história, apenas como é que eu posso dizer assim? Apenas um fagulho. É um grupo bem reduzido. Então, há uma necessidade de que isso seja reverberado por tantas pessoas que precisam conhecer a verdadeira história da região e a história de Gandu. Mas vamos para a política. Vamos para a política. Paulo, como é que você percebe essa linha entre lulismo, o lulapetismo e o bolsonarismo, né, nessa forma em que o povo brasileiro agora viraram guerreiros, degradando-se, com certeza, né, por causa dessas bandeiras. O que é que a gente pode esperar? O Lula, na primeira entrevista, o primeiro discurso dele, ele fala na unificação. Como é que a gente pode esperar essa unificação? Quem seria o nome para trazer essa unificação do povo brasileiro? Olha, eu quero fazer essa observação que você falou há pouco instante. Então, nós viemos numa luta política. Eu não sou articulador, não me considero como tal. Eu sou um eleitor. Mas em 2006 nós coordenamos a campanha de Mário Negromonte, o prefeito então Enedino Ribeiro Vasconcelos, que é irmão do meu pai, e a gente fez a política junto com Mário Negromonte Federal, na época 1111, e Aderbal Caldas 11111. Mas quem não sabe quem é Enedino... É Zinho Ribeiro. É Zinho Ribeiro. Então, Zinho Ribeiro, prefeito de Tamari, eu fui articular, coordenar a campanha de Mário Negromonte. Aí uma pilega rapidinho, viu? Eu estava indo para Tamari com o Negromonte disse: diga a Aderbal Caldas quantos votos ele vai ter por ter esse número 11111. Aí eu falei com o Aderbal, né? Ele disse: Aderbal, um dia no comício foi Mário, no outro comício, no outro dia foi Aderbal, né? Aí eu pegava a carona de bate e volta, ia e voltava com eles. Aí Aderbal disse assim: pergunte a ele. Aderbal tem aquela forma clássica de falar, né? Aquela forma rebuscada. Jovem, pergunte a ele quantos votos ele haverá de ter na cidade de Almendina. E aí começou a coisa dele, um risado no carro. Por ter o nome Aderbal 11111, eu ganho de fato. Mas Mário ganha mais ainda. Replique isso para ele. Eu digo: pode ficar despreocupado que eu vou fazer essa resenha, né? E depois, então, 2006, tivemos com o Mário Negromonte e com Aderbal Caldas. Em 2010, tivemos com a Alice Portugal, aqui em Gandu, na coordenação, junto com Valéria, junto com Revânia, junto com Gazinha, uma turma toda. Chebela, presidente do PCdoB, teve um problema cardíaco. Irismar disse que não ia fazer campanha. Eu não vou fazer campanha. E aí começou a botar bandeira na rua. Eu digo: doutor, essa política de bandeira na rua aí não tá com nada, não. Pode tirar essas bandeiras aí. E montamos um grupo de 12 pessoas
um carro de som, e fizemos a campanha 2 meses rodando tudo quanto é canto de Gandu, e demos 3.800 votos à deputada Alice Portugal, que foi apresentada como estadual com Álvaro Gomes. Na minha visão, foi o primeiro erro ali, de Irismar, porque deveria ser federal Alice e estadual o do PT, com Uziel e Pedro Antônio, com muita força política na época. Não era para ter rompido. Aí ela fez um mix, pegou Roberto Teuei, com seu deputado respectivo, Roberto Brito, na época. Alice teve 3.800, Roberto Brito teve 800 votos, então foi uma dispersão de votos que no final somou. Mas em política, a gente sabe que quando a gente defende uma bandeira e defende o nome, a importância de você firmar. Então, em 2010 estive com a Alice, 2014 novamente com a Alice. Já não estava na figura de coordenação de campanha, fiquei recuado. Como se diz na administração pública, fiquei preso. Aí eu, de dentro da diretoria, trabalhando com o Ivo Peixoto, doutor Vinícius, que é um amigo que eu tenho, uma política, uma pessoa que eu tenho muito apreço, eu fiquei de fora. Em 2018 nós voltamos para fazer a campanha de Haddad, Alice Portugal, novamente com o grupo de Irismar. E agora em 2022, eu também não estou na linha de frente de coordenação, igual a gente fez em 2006, 2010, mas nós somos coordenados por quem nos coordena aqui, no caso nosso, é Necano Sul. A gente sabe que o negócio está bem encaminhado, então a gente fica mais tranquilo. Mas nessa eleição, caiu o tabu, porque Jerônimo não ganhou por 30.000 votos. Ei, pare tudo que está fazendo aí, escute o que eu vou falar aqui agora. Faltou 30.000 votos para Jerônimo ganhar no primeiro turno. E Jerônimo deu uma entrevista chateado, porque não tinha ganho no primeiro turno. E sabia que os votos de João Roma poderiam migrar para a Semineto, como de fato aconteceu. Quase na sua totalidade. Eu acredito, Paulo, que na verdade houve sim essa migração, mas a Semineto perdeu muito voto. Não só dos prefeitos que depois aderiram à campanha de Jerônimo, mas especialmente da fraqueza que ficou a campanha de ACM Neto. Ficou uma campanha fraca. Não sei se não houve a mesma força do investimento da campanha, não sei o que aconteceu, mas tremeu as pernas. Olha só, eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu com a ACM Neto. Ei, um abraço aí, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto. Saudação aí, parabéns para você, que foi muito bem votado e depois teve a hombridade de reconhecer o voto que você teve. Isso é bonito, viu? Teve gente que não reconheceu o voto, não. 2, 3 dias depois, então, parabenizar a ACM Neto. Agora, em 2022, nós somos com o grupo do prefeito Léo. O prefeito Léo de Neco. Junto com o Neco, com Dona Graça, que eu mando um abraço aqui a toda a família, Dona Graça aqui, Neco, Léo. Estivemos juntos, mas só que a gente não... Sala de aula, sem estar também em linha de frente do processo. A política mudou bastante também. De uns dias para cá, ela saiu do carro de som e foi para a rede social. Não obstante eu achar que a rede social oficial só não resolve. Uma rede oficial, exemplo. Hoje, o prefeito da cidade de Jequié tem o seu assessor de comunicação, aí tudo é com a rede social da assessor de comunicação. Não, essa política provou que não. Quando o Jerônimo perdeu por 10.000 votos, 30.000 votos, que ele precisou ir para o segundo turno, provou que não é só prefeito que faz política não, moço. Provou que ex-prefeito também tem peso, presidente de partido tem peso, quem tem um podcast que às vezes o pessoal quer tirar onda aqui, não tem visibilidade, porque não está entendendo os números, mas tem força e tem peso sim. E a gente que vem de Itamari, que perdemos a eleição por 4 votos para Paraná, contra a Rui Lisboa, nós perdemos 4 votos. E recentemente Nego, que eu mando um abraço também para Walter Andrade Silva Júnior, ex-prefeito, ganhou por 9. Para ex-prefeita Paloma, minha amiga, um beijo, um abraço para a Caçula Paloma. Então, um eleitor é ouro. E a política agora mostrou que esse quase empate de Lula com Bolsonaro
caro colega, provou que tem que respeitar quem conseguiu mais um voto. Verdade. O eleitor que você vota, mas você conseguiu mais um voto. Então, a política, professor, aqui rapidinho só nesse fecho, ela mostrou no quadro atual que não pode ficar só na linha de comunicação de uma rede oficial. As rádios tradicionais já foram. A nova comunicação é outra. Não estou dizendo que elas perderam o poder, não. Elas perderam a influência, porque o pessoal fica mais no celular do que ouvindo rádio. A visibilidade. Visibilidade. E é isso que eu conversei, alguns vereadores estiveram aqui, né, ficaram até encantados aqui com o podcast, mas na verdade o que acontece? O pessoal está com o celular e está ali no Instagram, viu ali ao vivo podcast do professor, e aí ele vai ouvindo pelo menos uns 2 ou 3 minutos. Se ele vê que a conversa é interessante, eles ficam até o final. Mas o importante disso é que fica gravado e as visualizações começam a chegar depois. Eu tive aqui começou a subir acima de 1000 visualizações depois que eu tive a conversa com Mozó e Ariela. Subiu a mais de 1000 visualizações e outros anteriores começaram a ter também 1000 e poucas visualizações. Então isso aí começou então a um número maior. E aí que tá a situação. Você fica gravado, as pessoas vão estudar, as pessoas vão fazer seus trabalhos, mas depois eles param e vão assistir. Às vezes não está tendo tempo agora. Tem muita gente que está em igreja, tem muita gente que está assistindo um jornal, mas esse bate-papo aqui, você vai ver quantas visualizações terá daqui a 3, 4, 5 dias. Nunca se preocupe com a visualização. Manda um salve para a Cíntia que está acompanhando a gente, um grande abraço. O podcast, ele minha querida diretora, Cíntia Valéria. Show de bola! Salve, Cíntia Valéria. Não sabia que era ela não. Tá vendo aí? Que show de bola. E aí eu quero mandar aqui, mandar aqui um abraço aqui para Kevin, meu aluno, lá no sétimo, assistindo aí. Temos aí também, que está assistindo aqui o nosso podcast, Netão Marcos, o professor Murilo. Salve, Murilão. Mariana Vasconcelos. Deve ser parente. Seu parente. E aqui a gente já falou aí de Ronald, falamos de Duval. Tá também aqui no podcast, também assistiu aqui, nossa amiga Denise Carneiro, que é a mãe de Felipe. Mãe de Felipe. Um abraço, Denise, tudo de bom para toda a família. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Bom, mas aí a pergunta que não quer calar é essa. O Brasil está dividido, mas não está uma divisão como foi a Aécio Neves e Dilma. Não é uma divisão simples. É uma divisão de guerra. É uma divisão aonde um não aceita o outro. Recentemente, um determinado bolsonarista entrou em um restaurante em Brasília e queria ir para os finalmente de uma briga com a deputada Gleisi Hoffmann. E aí a gente percebe como é que está essa luta, essa briga, e não é só de lá para cá, daqui para lá, mas ambos estão fazendo isso. Há pouco tempo eu vi também aí alguns estalhaços aí com o pessoal, contra o pessoal evangélico. Já está chegando aí, né? Você já viu aquele de Jean Willis falando aí também. Já tive aqui Genuíno também falando, dizendo que vai ter umas retaliações. Então essas coisas aí a gente também precisa rever. A luta está grande. Quem pode unir? Como se pode unir o Brasil? A grande alegria é que o PT não vai ficar sozinho no barco. Porque o pessoal do PT é meio perseguidor, viu?
Eu fiz política o tempo todo com esse povo. Tu acredita que eu nunca fui perseguido tanto na vida que nem o povo do PT? E voto em Lula desde... Eu vou repetir aqui. Viu? Ó, desde 1989 que eu votei primeiro turno em Brizola, segundo turno em Lula. Em 2002 em Lula. Depois em 94 em Lula. Em 98 eu votei em Fernando Henrique. Por causa do Plano Real. Em 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 votei com o PT. Com 2 vezes em Lula, 2 vezes em Dilma, em Haddad. E agora ganhamos com Lula. Mas é isso que eu quero que você preste atenção. Certo. Quando parte dos planos locais, olha, antigamente era só grandes centros, grandes cidades e média. Agora não, a eleição agora mostrou que Mulungu do Morro, um abraço pro povo de Mulungu do Morro, tem voto. Que Abaré tem voto. Que Nova Ibiá tem voto. Que Venceslau Guimarães está no mapa da política. E que Gandu hoje é o centro da política do Baixo Sul. Exato. Essa votação de Lula, 72% dos votos válidos na Bahia. Essa votação de Lula no Nordeste do Brasil. Essa votação de ACM Neto na Bahia. A ACM Neto ganhou em Salvador, a ACM Neto ganhou em Feira de Santana, a ACM Neto ganhou em Vitória da Conquista, a ACM Neto ganhou em Ilhéus, a ACM Neto ganhou em Itabuna. Nos grandes centros. Mas ele perdeu em Apuarema, ele perdeu em Jiquié, ele perdeu em Itaúna, ele perdeu em Itamari, ele perdeu em Tancredo Neves. Então o pequeno centro foi que colocou Jerônimo para virar governador da Bahia. E o governador Jacques Wagner, que tinha feito política voltada para o interior do estado, que tem 417 municípios, ele meteu a cara e fez campanha como se fosse candidato a vereador. O vereador que bate de porta em porta, toma bronca na casa de um, xingamento de outro, mas tira um voto, 2. Tem a casa tem 10 votos, se ele tirar um, ele sai e solta foguete, se ele tirar 2 votos daquela casa, já é festa. Então, o interior do Brasil aparece com a política e da Bahia mostrando sua força. Jerônimo ganhou com 400 e poucos mil votos de frente. Vou falar aqui do Baixo Sul. 1000 votos de frente em Gandu no primeiro turno. Aquilo foi um baque. Mas o pessoal de ACM Neto não é o grupo que estava acostumado a fazer política lá no passado, não. O pessoal de ACM Neto é profissional de política. Sabe fazer política de palanque, sabe fazer política de passeata, sabe fazer política de rede social, sabe derramar o caldo de mocotó, no caso aqui, quem está falando... A feijoada. O pessoal da ACM Neto sabe distribuir. Eu estou falando dentro da legalidade, não estou dizendo que tem caixa 2 não, pelo amor de Deus. Na legalidade eles fizeram o ajuntamento de pessoas para vestir a camisa dele no dia, que quase que eles passavam Léo de Neco no terreiro. Mas Léo, com habilidade política, conseguiu a vitória no primeiro turno. E no segundo turno, foi que ele conseguiu a consagração. Porque os 2 mil e poucos votos que ele teve, não é o que a gente esperava não, viu? Mas é uma vitória que dá musculatura e solidez a ele, no Baixo Sul. Já que Valença, que é o polo forte que compete no Baixo Sul, deu a vitória e consagrou a ACM Neto das urnas. Marcos Paulo, deixa eu lhe apertar um pouquinho aqui. Pode fazer. Não, sem pauta. Pode fazer a pergunta que quiser. É uma curiosidade minha e você sabe assim, eu converso com você sobre isso, eu gosto de conversar com você, porque você é uma pessoa que tem uma só não converso sobre chumbinho, essas coisas assim, de veneno. Não, deixa isso pro ladinho. Bom, mas vamos lá. Você vê, no primeiro turno, se você fizer as somas dos votos, o prefeito perdeu a votação. Se você juntar a oposição, que estava morta, perdeu. Se juntar 1.333 do outro e tal, e aí, aqui eu falei, e eu lhe mostrei que eu falei aqui no podcast com o meu amigo Ronald, eu falei aqui que você era uma pessoa que batia na porta e tinha portas abertas.
e que, para mim, política é aquilo que você fez. Que esse negócio de gente na rua gritando com carro de som, para mim isso não é política, é oba-oba. O grupo de ACM Neto teve isso, não tanto quanto o grupo de Léo. O grupo de ACM Neto é uma parte. Ele se fez de morto. A estratégia do que eu vou fazer que eu tô morto para ver se o cara não vai no meu velório. Ele fez isso. Você vê que manda um abraço aqui para o deputado, candidato a deputado Rome, salve, que a gente tem um contato positivo aí, a gente não perde contato, porque é amigo nosso, mas rapaz, ele teve 1.000 tantos votos aqui, não, repare. Você não tem, por mais que ele tenha serviço prestado, seja filho de Gandu. Na eleição passada, a gente com um grupo fazendo campanha para esse Portugal, nós demos 1.000 infração. Djalma deu 1.000 infração a Zé Carvalho. Um grupo, mobilizado, gente, então, ele teve 1.000 e poucos votos. A campanha de ACM Neto é para você levar para Homes assim, isso aqui Homes é até 300. Então, o grande detalhe é que esse grupo que está montado e se estruturando, não vou dizer que o grupo que perdeu a eleição é um grupo derrotado. Isso aí seria hipocrisia minha e está mentindo aqui, eu não vou fazer isso. O pessoal que ganhou a eleição, que perdeu a eleição agora, não é o grupo de Zé Ronaldo. Zé Ronaldo de Feira perdeu a eleição, foi para a feira, ele é médico. ACM Neto não. O grupo de ACM Neto perdeu a eleição, mas ele foi na jugular para detonar e acabar com o Neco. E o Guléu de Neco. Eles fizeram uma política bem visada, estrategista, planejada, com estratégia de articulação. Que Homes teve, foi o segundo mais votado de Gandu. E ninguém dava 500 votos a Homes não. Sabe qual é o segredo? O segredo é você fazer a campanha quieto, mas com os mecanismos necessários para operacionalizar a máquina para o indivíduo votar com santinho. É isso que eu quero falar aqui, ó. Isso. Não adianta palanque, não adianta carro, não adianta nada. A arte da política é o santinho. Depois de 5 eleições panfletando. É o santinho. Às vezes o cara vai chegar para votar, mas ele não tem o santinho. Então o pessoal fica fazendo investimento, gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. E não canaliza para a camisa e para o santinho. A camisa e o santinho. Foi aí que Homes teve o sucesso de votação dele, porque ele soube articular esses dois fatores. Camisa de quem vai trabalhar dentro da legalidade. Viu? E o outro fator, o santinho na mão de quem vai votar. O voto de ACM Neto, eu vi muitas vezes a pessoa votava para ACM Neto, para governador, que não tinha nem nome para presidente. Vi vários santinhos de ACM Neto. ACM Neto, governador, primeiro voto de deputado federal. Estava lá Homes. Segundo voto estadual, não tinha ninguém. Terceiro voto senador, não tinha ninguém. Quarto voto para governador, ACM Neto. E para presidente, o último voto, não tinha ninguém. Então o Neto passou vários santinhos com voto para federal. Daí também para Homes positivo. Como o primeiro voto é de federal, Homes, ó, primeiro voto federal e o nosso candidato, que é o 44. Muitas vezes o cara bateu dele para federal certinho e saiu batendo 44, ó, anulando um bocado de voto, votando já a critério dele próprio mesmo e lembrando ou não do 44, que foi com certeza lembrado o voto para o ACM Neto. Já do outro lado, o grupo de Léo. O grande erro do grupo de Léo, qual foi? Não botar Lula na foto. Eu disse em 2010, ó doutora, só porque a sua foto, doutora Elismar, tá com Lula e a senhora ali. A senhora ganhou 3.000 votos ali, 2.000 votos. E Lula teve 8.000 em 2010. Então, faltou para Léo esse negócio de ACM Neto, que tanto fez ele perder a política. Porque se ele tinha... Eu não quero adentrar nessa seara não. Porque é estatística, é número, não estou aqui fazendo previsão, nem mãe de mar. Mas ele ter ficado em cima do muro, ele não levou o eleitor de Bolsonaro para cima do voto dele com vontade, com gol de gás. E ele sabia que do lado do PT ele não ia achar que o PT é miserável, o PT só puxa para ele.
Agora não. Agora o Lula viu que esse negócio do PT de São Paulo comer sozinho, meu filho, ó, tô fora, viu? Se não botar Rui Costa, se não botar a gente do Nordeste para comandar o Hector Dias e Flávio Dino, eu dou uma banana para vocês na próxima. Tô avisando aí pro PT Nacional do Lula. Você tá aí com o Carleto, graças a Deus, coligado, Dona Graça, com o Neto, todo mundo cá, família. Se você não botar o PT no Nordeste no poder para governar, eu vou lhe dar uma banana. Eu quero ver fazer campanha para Tomás e ficar com a pressão 13 por 18. Entendeu? Então, ele sabe que a política de Léo não ter a foto de Lula prejudicou. Outra coisa. Nós tivemos 2 deputados federais com 11, só que o deputado federal estadual pagava semineto da propaganda de televisão. Aí o próprio grupo de Léo de Neco, chegava e dizia, e aí, Corrente Forte, tu vota em quem? A pessoa disse, eu só voto em Lula. Aí ele, pronto, é o meu. Agora eu voto para semineto para governador. O próprio grupo de Léo de Neco, tinha gente que fazia isso. E não me peça para falar não que eu falo. Não me peça para falar não que eu volto aqui de quem foi. Nem vou lhe perguntar. Então acontece. Acontece que quando o grupo de Léo de Neco pediu voto para Lula e para Semineto, ou Bolsonaro e a Semineto, que é chamado, né? Gelsonaro. Gelsonaro lembra muito o pessoal de Itamari fazendo política. Eles votaram em Jerônimo e Bolsonaro. Aí é brincadeira, né, velho? Matou Jerônimo, estava tão desesperado que o Jerônimo disse que o voto valeu. Ô Jerônimo, disse que o apelido dele lá em Aicora vai chamar ele de Dentão, né? Ele é parente do pessoal de Itamari, Dona Netinha, é primo, né? E aí, diz que o apelido de Jerônimo é Dentão. Não sei nem por que chama Jerônimo de Dentão. Os dentes de Jerônimo é até pequeno, né? E aí chegou nessa situação. O grupo de Léo rachado, do ponto de vista da militância que o povo já se acostumou na eleição passada. Então tinha um vereador, uma liderança, um presidente de associação, dando exemplo, que estava com Neto, prejudica. Tinha outra liderança que não estava com Neto, prejudica. E assim, Neto não é Zé Ronaldo e Paulo Souto, não, esse menino. É galo bom de espora. E se não cuidar, eles passam por cima. E aí muita gente, aqui agora foi bom frisar, o voto de Bolsonaro de ACM Neto é de Bolsonaro de ACM Neto. O voto de ACM Neto é dele. Que tem muita gente que pode dizer, os votos de Neto é tudo nosso. Ei, para com isso. O voto de ACM Neto é do velho ACM. Tem um bocado de eleitor de Léo de Neto que votou com o ACM Neto. Porque, na verdade, a Gandu tem um histórico carlista. Carlista. Né? Deixado por Eliseu, deixado por Oswaldo Souza, Fernando Guedes e o próprio Neco. Né? É tanto que o pessoal ficava assustado quando via Neco de vermelho. Né? Porque a cara de Neco é amarelo. Quando via Neco de vermelho, o pessoal chega e se assustava, né? Ela, diga-se de passagem, que ele foi para cima. Exato. Então ele foi para cima. Neco ele não ficou no muro, não. Quando o negócio apertou, que a lagartixa saiu lasca de fogo, o Neco Canguçu vestiu amarelo. E aí ele disse, Léo, só tem um jeito para nós agora. É aqui, firme e forte. E ele foi para a campanha. É tanto que os eventos de Léo davam 300, 400 pessoas. 300, 400. Mas quando o Lula ganhou Jerônimo, tinham 9, 10 mil pessoas na praça, que fizeram aquela passeata, subindo o Polivalente, descendo pelo Beira-Rio. Ei, Léo de Neco, se eu vou mandar essa mensagem aqui, você tá ligado, você vai assistir depois, vai ver. O povo que vota em você é o povo da periferia. Ele cruza com o voto de Lula. Estou te dizendo isso, filho de Deus. O voto do povo da periferia R1, R2, Matadouro, Bela Vista é Lula, é 13. Dona Netinha diz então, Marco, tu tá no rádio, mas o voto nosso é 13. Dona Netinha é visionária, ela sabe que o voto de Caçula é 13. Caçula foi prefeito pelo 13. Pelo 13. E quem bem sabe disso é que o processo eleitoral do 13 é que iria fortalecer
se o Léo volta para aquele contexto que fortaleceria o nome do Léo de Mello. Com o Lula, Léo tem o voto dele, teve 10 mil e pouco, Lula teve 10.980. Olha a votação parecida. Então não é no empresariado, nada contra o empresário, não é no cara mais riquinho, não é na elite. Esse pessoal vai votar no outro grupo, Léo, na próxima. Não vai votar contigo não, né, governo? Porque quem é 13 de base é o povo que estava contigo na passeata. Pode ficar um cara zangado comigo, eu não estou deixando zangado comigo, eu também não tenho nada para ficar zangado, nem menos nem mais. O voto de Léo é o voto do PT, é o voto do povão que vota mudo e sai calado. Quando a urna, pô, estoura uma cacetada, o voto começa pela malha. Aí vai subindo, é pouco. Esse que é o voto. Os estouros do polivalente, que é o ponto-chave. Venceu no polivalente, já foi. Deixa eu contar uma briga que eu tive. Primeiro turno, nós ganhamos uma malha, 4 sessões, uma malha, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, uma malha. E no pole tomou 30 de frente de ACM, né? Eu retei, não vou falar aqui o que eu falei, não, com respeito, né? Coisa de bastidor. Eu disse, rapaz, é o seguinte, isso foi falta de fiscalização, moço. Como é que a ACM Neto bota 30 votos de frente numa urna pra gente, moço? Não teve fiscalização. Vai ver, tinha 2 fiscais da ACM Neto na mesma sessão. Nada contra o Neto, vou aqui a resenha. Então tem que ter fiscalização. Ayrton Rosas, aí, presidente do PCdoB, com quem eu trabalhei, Chebela, foi funcionário de cartório eleitoral, presidente dos partidos, fez 3 prefeitos de Grandu. Tem que ter fiscalização, tem que botar gente, sangue no olho, que seja do seu lado de verdade. E Léo ganhou por causa do povo, que reconheceu o trabalho dele, professor, o serviço prestado por ele, o que ele fez pela cidade, os calçamentos, conseguiu colocar, não é brincadeira, o governador derramou dinheiro aqui, ó, a companhia da Polícia Militar, a delegacia de Polícia Civil, calçamento em todos os cantos, colocando quadra poliesportiva em várias localidades, posto de saúde, saneamento em áreas estratégicas de Grandu, o beco do Corre-Nu, a renovação, problema sério de represamento de água, ele conseguiu sanar, está sanando, e por mais que ele faça, vai ter sempre para fazer. Agora, ele tem que entender como ele entende e sabe. Agora ele vem com 13, ele está com 11 com 13, e eu acredito que desse caldo 11 e 13 é que nós vamos falar daqui a pouco, o que vai vir da frente. Porque a ACM Neto não é Zé Ronaldo, não. Esse grupo aí lança candidato mesmo para perder, mas faz 4 vereadores. Olha lá, se não tiver tudo na base dele hoje. Estou falando aqui, pode fazer diferente, entendeu? Não estou dizendo que o vereador vai pular de lado, não. Eu estou lhe dizendo que o grupo de lá não está com o Ronaldo Carleto de líder, é a ACM Neto. Então tem que pluralizar a forma de fazer política. Tem que dividir o espaço que o PT está fazendo hoje. O PT tem que dividir espaço com o MDB, que tem que ter ministério. Quem ganha política, Zé? Tem que Nós ganhamos do movimento estudantil. Quem ganha tem que governar. Quem ganha tem que governar. E não é só o rico que ganha, e a elite que ganha, que é o grande problema da queixa única que existe ainda com o prefeito Léo, é que determinado grupo, ou grupos que formam, na verdade, um grupo só, lidera e comanda, deixando o povo de fora do processo, ou outras lideranças, quiçá, que não tem um mandato eletivo, que só quem tem mandato eletivo que tem uma mocinha. Se não tiver mandato, nem conversar, tu conversa. Nós estamos conversando aqui porque é uma linguagem de rede social. Verdade. Porque se for pedir espaço na rádio para falar em qualquer lugar, o pessoal leva 30 dias. Poda tesoura. Mas isso aqui é que faz a coisa ficar democrática e o papo flui e a gente conversa aquilo que o povo quer ouvir. Verdade. Marcos Paulo, Grandu teve essa votação de primeiro turno. O segundo turno houve um AP, mas esses 2.000 votos teve dos dois lados, praticamente.
Isso eu falando da junção do candidato do PL, João Roma. João Roma, que notadamente foi visto ali. Então, mas Léo conseguiu colocar 2.000 votos a mais, porque ele sabia desses 1.333 votos, que com certeza quem vota no PL não iria votar nunca no PT. Quem é 22 vota É no PT. antipetista. E aí o que é que acontece? Ele conseguiu puxar essa votação. Ele não poderia, de hipótese nenhuma, ficar envergonhado, desmoralizado, sendo prefeito de uma cidade. Então ele conseguiu mostrar realmente a sua força, o seu apoio ao governador, né, eleito. De Lula a gente não poderia nem cogitar nada. Por quê? Porque isso é por osmose. O pessoal vota em Lula já por osmose. Natural, bem natural. É natural. Mas a questão de um estado que tem uma história carlista e um município como Gandu que tem uma história carlista, e vindo aí um nome ligado que quem fez crescer Jerônimo foi o apoio de Lula. Puxou o camarada, pegou pela mão e ele chegou dizendo assim: meu candidato a governador tem nome, é Jerônimo. Isso deu up. Mas alguns prefeitos, né, botaram a cara no mingau. O prefeito Léo de Neco não foi apenas o prefeito que botou a cara no mingau no município. Regional. E muito mais do que isso. Em muitas outras regiões, o governador Rui Costa, levava ele e dizia: aqui é o símbolo de um prefeito que faz. E ele, mesmo sendo do PP, ele é nosso. Interessante. Deixa eu fazer, pode ficar. Pronto. Então isso deu um up nessa campanha, deu uma força. A gente ouviu aí o vídeo que o governador falou lá em Jequié, dizendo: estou sentindo falta do prefeito Léo de Neco. Não está aqui com a gente hoje, mas ele está em Gandu fazendo uma grande passeata e tal, que vai alavancar ainda mais a nossa campanha. Então, é um nome que hoje não vai sair da cabeça de Jerônimo. Não, olha, Léo de Neco, depois tentaram destruir ele. Tentaram. O próprio grupo dele, Raiz, que dizia que era Raiz, mas a raiz dessa aí está repreendida em nome de Pé de Pato e Mangalovo. Essa aqui para ele derrubar. Repare, o pessoal oportunista do processo eleitoral, que pombou nele ali, num determinado extrato, momento político exato, da cronologia, tempo e espaço, e chegou ao poder. Mas que não é não vou dizer que não é. Não apoiou e não queria o sucesso dele não, moço. Na hora que ele mais precisou dos aliados dele, que tem os cargos, que tem etc e tal, ele contou com o secretariado fechado, aí ninguém vai questionar não. Mas ele perdeu lideranças de peso dentro desse caldeirão político, que queria derrubar era ele. Não é só ganhar a política com a Semineto, não. Queria era derrubar Léo, derrubar Neco, derrubar Dona Graça, derrubar todo o grupo, até Nego Ninja sobrar. Por quê? Porque a política, todo mundo pensou que a Semineto estava eleito. Doutor Irismar, com toda a vida, e respeito ao seu nome aqui, doutora, eu acho que o doutor Irismar tinha quase certeza que a Semineto estava eleito. Eu tenho o maior respeito pela doutora Irismar, que eu mando um beijo do coração. Agora, politicamente falando, nós não dá mais liga
não dá liga política do ponto de vista... Que eu sou bem direto nessa questão. Agora, tenho respeito por ela, família e, acima de tudo, respeito. Então, esse grupo de Irismar, esse grupo que se formou lá com essa conjunção de ACM Neto, ele precisa de um candidato a prefeito para eleger 3, 4 vereadores, 5, e esse projeto está em desenvolvimento. O que nós tivemos aqui foi que o pessoal queria derrubar Léo de Neto, porque sabia que Léo de Neto vai se tornar deputado estadual. Sabe que Léo de Neto pode ser o nosso federal. E aí dentro do caldeirão, dentro da cozinha dele mesmo, a galera queria jogar água no leite para azedar. Então o Léo contou na hora H com quem? Com o povo. O povo disse, não, eu vou votar em Léo, quem está trabalhando é Léo. Eu vou votar em Lula, eu vou votar em Jerônimo, porque Léo também está junto. Então quando chegou no segundo turno, ficou mais fácil, apesar de eu achar que Léo tinha que vestir a camisa vermelha, ele vestiu a camisa branca. Mas é pai. A Lula está usando branco. Aquele negócio todo ali. Principalmente no segundo turno, né? Depois do apoio da... Mas Léo sabia que a galera de Bolsonaro não votava em Jerônimo, não, moço. Léo tinha que botar boneco vermelho, mas a política tem esses, né, esses detalhezinhos que a gente... Então ele não vestiu. Se ele tivesse botado a foto de Lula junto, teria mais voto no primeiro turno. Se ele vestisse um vermelho de campo, mas não precisa não, que Léo de Neto já é. Olhar para Léo de Neto já dá a cara de Rui Costa. Você olha para Rui Costa e pensa que é Jerônimo, é Léo de Neto. Você olha para Léo de Neto, está misturado. Isso aí já caiu na cabeça do povo. E o grupo de lá, que era para estar agora dentro da estrutura, achou que o candidato da oposição ganharia igual a maioria da Bahia, que é o resultado que deu. Deu Lula, deu Jerônimo e Léo de Neto, com projeção regional, que eu acredito nisso, viu, professor? Eu acredito que a liderança de Léo de Neto é necessária para dar firmamento à região, que nós temos uma crise de identidade. Gandu é Baixo Sul, tá bom. Vai em Valença dizer que Valença é na região de Gandu. Valença diz eu só é praia, Ituberá diz eu só é praia e mar. Existe uma divisão entre a BA-001, aquela estradinha que passa lá no município de Grapiúna, Ituberá, Camamu, desce para o sul do estado da Bahia, pela parte litorânea, Valença, aquele pessoal de lá é chamado beiradeiro para eles. E nós cá, nós somos comedor de jaca, cá de cima da cabeceira dos rios, da cabeceira. Por mais que crie território de identidade, o Baixo Sul é 2 Baixo Sul. O BR-101, Tancredo Neves, Teolândia, Venceslau, Gandu, Ibiá e Ibiracanga. E o Baixo Sul, litoral, Camamu, Ituberá, Grapiúna, Nilo Peçanha, e Valença. É outra região. Não adianta. Você vê que tem universidade pública em Valença, mas nós queremos a nossa, porque a nossa região é Gandu, não é Valença. Ah, mas é o Baixo Sul, professor. Sim, eu posso levar 3 dias aqui, que eu converso isso e o povo vai dizer em Valença. Eles olham assim pra gente, Anilo Pestana. Tu é de lá daquela região da cabeceira da serra, lá no mar, né? Tu é lá da cabeceira da serra, misericórdia, o pessoal está destruindo aquelas matas, tudo. Aí você chega cá em cima da mata e diz assim, aí, rapaz, será Guaibira da praia? Rapaz, Guaibira é maravilhoso, mas a viagem é longa. E nós não temos essa identidade mais formada, porque nós não temos a estrada Gandu e Ituberá. Se tivesse a estrada Gandu e Ituberá, essa crise de identidade ia parar. Não tem para rimar, né? Quando eu vejo Valença, eu comparo com o Recôncavo. Tem cara de Recôncavo. Valença está mais para a cachoeira do que para cá, para a região sul. Mas vamos lá, Marcos Paulo. Léo contou não só com o povão, como você fala. O povo da passeata do dia 30 é o povo de Léo, aquele povo dali. Mas eu percebi aí também alguns nomes que não fugiram da raia e que mostraram para que veio. E aí eu quero destacar alguns nomes aqui. Eu quero destacar nomes como... Um abraço para Boris, antes de você destacar, eu vou destacar Boris. Boris. Boris, você mostrou na campanha o que é um militante raiz que vota comprometido com o prefeito, com a região, com nossa... Um abraço em nome de toda a militância, Boris. Boris, figuraça. Eu vi ali
né, uma articulação ali dentro também muito forte do secretário Wendel. Vi também ali o Vigilinho, também de uma articulação muito progressiva. E entre outros, né? A gente pode colocar outros porque tem as secretárias, como aí a gente pode colocar a secretária de saúde, que ela coloca mesmo o pessoal, né, incentiva o pessoal da saúde também nesse trabalho. Mas eu quero destacar esses dois. Eu vi, na verdade, dois nomes do secretariado que abraçou a campanha de uma forma poderosa. E esses nomes se destacaram, né? Eu, na rua, observando, sempre quando eles paravam o carro, quando eles saíam, quando eles articulavam, e eu ali observando toda aquela articulação deles, eu via, na verdade, dois nomes ali que foram destaques nessa campanha. Como é que você vê esses nomes, esses dois nomes, e quais outros nomes você destacaria nessa campanha? Olha, eu vou destacar Boris, porque eu respeito a militância que pede voto de porta em porta. Também. Eu considero o Boris um dos grandes militantes da campanha. Eu quero destacar em primeiro lugar Dona Graça. Dona Graça realmente é uma amostra, porque eu fiz campanha a vida toda contra a Dona Graça. Eu nunca imaginei, não, de fazer campanha com a Dona Graça. Mas ela vai pra cima, velho. Ela vai pra cima, papai. Então ela faz política porque ela tá no sangue, ó. Ela vai pra cima, abraço Dona Graça. O Neco vai pra cima do mesmo jeito, só que fica quieto, não é? Mas ele vai pra arregaçar. O Léo, a liderança do Léo, no chamamento ao voto da gratidão. O secretariado, eu vou mandar um salve aqui para Vigílio Barbosa, filho. Porque Vigilinho é um trator, é a escavadeira, é uma caçamba do PAC, e Vigilinho ele corre para fazer o resultado. E nunca bota o nome dele em destaque, não. Não. Ele sempre tira o nome dele e deixa aparecer no prefeito. Isso é positivo, principalmente para quem pode ser lá na frente conclamado pelo próprio grupo. Não é ele que está pedindo, o grupo pode clamar ele, né? O secretário da Educação, ele teve uma pior tarefa fora de Wendel. Porque a educação votou contra. Porque tem um histórico de votar contra. Já com base em Irismar e Ivo, onde teve grandes conquistas da educação no período de Irismar e Ivo. E eu não posso dizer o contrário, que eu estava lá junto. Até brinquei um dia, né? Eu digo, olha, eu não faço greve de professor, sabe por quê? Não é porque eu sou contratado, não. É porque eu votei 2 vezes em Alice Portugal, que defende o tempo inteiro, 8 anos, então não precisa fazer greve. Aí o professor disse, você agora calou minha boca. Um colega de brincadeira, né? Então, eu acho que o trabalho de Vigílio, o trabalho de Wendel, também pela questão da enfrentar as carreatas, as passeatas, principalmente passeata e caminhada, a estrutura física também, está acostumado já com trampo, com a política. Eu pontuo a secretária de saúde, Ludmila, que também fez um processo bonito, um trabalho bonito, mas a todos aqui eu falo o nome de Jorlan. Quem mostrou fidelidade real e concreta a Léo de Neco. Na militância, eu posso me referenciar a Jorlan. Jorlan, o secretário Vigilinho, são fiéis sobremaneira. É muito difícil de eu falar uma coisa dessa da pessoa. Eles são fiéis sobremaneira ao gestor e mostraram militância de campo. O secretário Wendel teve uma tarefa árdua, porque ele sabia que aquele público concursado não vota. Tem a sua independência garantida através do concurso público, legitimidade para fazer votar em quem quer. O contratado não. Teve os contratados Gelsonaro aí, rapaz, risadinha tivesse aqui agora, brincadeira. Teve os contratados Teve os contratados Gelsonaro, bicho.
votou em Jerônimo, votou uma banana, votou foi em Neto e Bolsonaro. O primeiro de cima, solta aí, o primeiro de cima. Brincadeira. Brincadeira, teve os contratados aí, Gelsonaro, viu esse menino? Votou em Jerônimo e Bolsonaro. Mentira, votou em Neto e Bolsonaro. Então eu acho que a gente pode até esquecer alguém, ser até perigoso, né? Mas o Jorlan, que a gente também briga, viu? E tem esse negócio. A gente briga. Então eu descendo na casa de Alda, descendo ali na casa da professora Alda, tá o cara do carro de som, bota uma música devagar. Ah, eu pirei com o cara. Ele bota uma música pra balançar, ele tá com 300 pessoas. Tu ainda bota essa música, bota a música da marreta do 13 aí, pô. Senão o pessoal da casa de Alda vai tirar uma foto, mostrar que a gente tá tão cabisbaixo. Bota uma música forte aí, pô. Aí Jorlan perguntou o que era. Eu digo, tu é doido, rapaz, tô encarnado aqui no modo militante. E de cara, viu? Cara dura 100%, velho. Você tá tomando água mineral sem gás, viu? Então a gente o que, coisa e tal, me chamou, eu digo, não, eu tô dando uma bronca no cara do som. E aí ele não me acalma também, Deus. E a gente às vezes bate briga. O Endo, o secretário, às vezes a gente pega uma questão. Mas o Endo, você vai brigar com o Endo, é uma peste. Você chega pra brigar com o Endo, pá, valente. Ele chega e diz, calma. É, assim mesmo. Aí você tá retado, né? Ele, calma. Você vai falar, depois você me escuta. Você tá chateado, brigando, Wendel. Calma. Aí eu penso que eu sou o único. Aí entra outra querendo brigar. Ele já calmou uns 10, ele, calma, toma um copo d'água. Ele já tem uns vasos de água mineral gelada. Estragar, essa estratégia eu não sou dele. Pá! Tome aí, você já ficou. A água do repórter lá, do jornalista, o William Bonner. Aí ele dá uma mágica com a água, que ele acalma. Manda um abraço aqui para o Wendel. O Wendel é figura. Porque grupo é o seguinte, o grupo cara que briga. eu gosto de coração. O grupo só presta assim. Tem que ter divergência, tem que ter briga, é o seguinte. Quando o cara chama você assim, vem cá, deixa eu fazer um negócio com você. Aí você tem que realmente, se você é grupo, você se afina. Mesmo se às vezes engole um sapo, mas você se afina. Então o Wendel tem uma habilidade, tem uma sabedoria, ele tem uma habilidade, mansidão, né? Então o Wendel acho que... E Virgílio ele é mais explosivo, mas não deixa de ser produtivo tanto quanto. Vai para a linha de frente, sacode. Virgílio, que passeada desorganizado, pelo amor de Deus. Calma, primo, filho de Deus. Vem para cá, eu digo, Guilherme, pelo amor de Deus, tu me ajuda aqui, Guilherme. E aí vai. Então, os secretários somaram. Agora, Léo tem um grande problema. Antes de você perguntar, eu já vou antecipar. Ele tem que unir, porque existe crise de ego nos grupos, não é só Léo. É o PT nacional que Lula agora começou a cortar para ter que dividir a vaga para os outros, velho. Tem que botar quem ajudou no processo. Então, o grupo tem excelentes nomes. Léo é candidato 2026 a deputado. Essa candidatura já foi construída, já, ó. A gente aqui só está replicando. Já era para ser agora. Agora, ele não quis, né? Então, Léo é candidato 2026. E Gandu tem que ter a humildade, eu quero falar isso aqui agora. Nós temos que ter a humildade, que não é votar em Léo somente, o filho de Graça, o filho de Neto, não, professor. É votar em alguém aqui que é neto de Barbosa, o pai do Doró, o velho Barbosão, que é o menino que jogou bola na panelinha, ali da Reunida, foi meu aluno do Bolibânio, foi aluno de tantos outros educadores da cidade. Léo é um menino que se formou, foi buscar um sucesso, trouxe e desse presente para a gente da região. Mas muito mais do que isso, a essa candidatura de Léo para deputado é uma representação Com certeza genuína do município de Gandu, aonde quer que ele esteja. Ou na Assembleia Legislativa, que eu não acredito, para mim, Câmara Federal. O trabalho na Assembleia Legislativa ou algo a mais. É muito pouco na Legislativa, é mais suave do que política. Exato. Porque já sabe como o negócio vai. Eu acredito que nós temos que fazer aqui uma grande articulação, aí agora entra. Já falo isso há 2 anos atrás, que nossa região não tem representante. Então a representatividade de Léo de Neco, que o nome dele é esse na Bahia, Léo de Neco, ou Léo de Gandu, é Léo de Neco mesmo. Ele tem que contar com o apoio de nós, concidadãos.
Qual o tempo que a gente tem aí? Tem uns 5? Ou já passou? Tem 5 minutos. 5 minutos. Porque então não tem um horário aqui, senão se deixar aqui a gente vai até a semana que vem. Então, senão o Instagram derruba a gente. Já vai. Então, o Léo de Neto é um chamamento da nossa cidade. Nós precisamos de representatividade. É parceria com o prefeito de Venceslau. É parceria com o prefeito de Itamari, minha irmã, secretária de Saúde de Itamari. Ela disse que o prefeito de Itamari sabe que quando visita com o Léo, a demora é pouca. Porque a porta não fica fechada dos gabinetes, porque Léo tem uma habilidade ali e ele trouxe Itamari para cá. Eu fiquei muito contente com o Tom. Você sabe que eu sou amigo, parceiro, milito com o Caçulo. Em qualquer circunstância da vida, onde Caçulo estiver, eu estarei. Porque eu não cuspo no prato que eu como. Agora o prefeito de Itamari, com sabedoria, abraçou Jerônimo. E aí aquele voto Gelsonaro. O povo fala que foi Gelsonaro, né? Tom, se você não foi Gelsonaro, vem cá conversar com o Israel. Eu não estou ofendendo você, não. O pessoal disse que ele era bolsonarista, mas votava em Jerônimo, né? Gelsonaro. Mas pelo menos ele fez Gelsonaro, né? Pelo menos ele fez campanha para Jerônimo, que Jerônimo teve 60 e poucos por cento dos votos em Itamari e Lula 60 e pouco. Também, foi quase empate. Mas como é o nome? O homem da feijoada votou em que mesmo? Não. Foi a Semineto ou foi Jerônimo também? Não, Itamari só ficou com a Semineto o grupo de Dino, primo. Um abraço aí, Dino. Beijo no coração. Dino Lisboa. É primo também. Aí ele ficou com a Semineto. Caçulo ficou com... Mas a família Lisboa já é uma família realmente voltada a Semineto e voltada ao mercado. Justamente. É. Aqui em Tuberá, né? Não é só Itamari, é toda a região aqui que eles se articulam. Mas, no caso aí, o homem da feijoada ficou com... Não, você está procurando confusão. Em Itamari ficou com a Semineto o grupo de Dino Lisboa. O grupo, tanto quem votou em Jerônimo... Depois o Moraes vai querer fechar aqui, eu chamando, não. chamando o homem da... Moraes entrando, que ele é pela democracia, Moraes, Alexandre de Moraes, entrou para a história. Olha, Moraes, brasileira. Aqui a gente está falando de um prefeito, um ex-prefeito que era da... Não é Lula não, viu? Cabeça pelada. Ô, Moraes, se eu te chamar de cabeça pelada, ele tem intimidade para isso. Ô, Moraes, deixa eu falar uma coisa. Você entrou como o maior representante do Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, dos princípios republicanos e democráticos. Você assina hoje junto na história com Rui Barbosa e Ulisses Guimarães. Não estou fazendo média com você, que eu não preciso, que eu sou careca também. Mas você está de parabéns. Ok. Meus queridos, a conversa foi... Consideração final. Fenomenal. Consideração final. Mas assim, muito bom. Você vai voltar aqui, certo? É muito bom bater esse papo com você. É muito divertido também a gente falar dessa forma, né? Solta, verdadeira, a gente fala bem e também com uma certa leveza. Com todo respeito às com todo pessoas. respeito às pessoas, e a gente falar aqui sobre essa questão política de Gandu, da região, do estado, né, da nossa nação. E agradecer a você, né, por estar aqui. Eu militei com você em 2000, militamos em Itamari com 2004. Foi 2006. Foi depois de Nego, né? Foi depois de Nego, foi com o que era o vice de Nego. Miquinha. Você estava ali de frente aí. Fui coordenador da campanha de Miquinha, esqueci de falar eu isso. fui isso. E eu estava lá nessa época, você estava trabalhando lá em cá, né? Quando você conseguiu fazer um negócio que quando segunda-feira era lá, terça era aqui. Tive uma sorte retada, viu? Não perdi horário. Quando dia de evento de Djalma aqui, segunda, terça-feira era Miquinha. E aí só teve um dia de sábado que deu melhor. O Djalma ficou retado comigo. Djalma, rapaz, você subiu logo hoje. Eu digo, rapaz, não tem jeito, não tem Itamari. Então assim, eu quero aqui lhe agradecer, né, publicamente,
e marcar para a gente retornar aqui tranquilo. e a gente falar, inclusive, vamos... Eu não sei se você quer falar antes ou depois, né? Sobre a questão da eleição para presidente da Câmara. A gente está batendo um papo aqui, se você quiser antes da eleição, fazer um prognóstico. Eu não sei quem será, até o momento, pelo que eu já procurei saber, acho que vai abrir ainda as candidaturas, né? E aí depois a gente pode trabalhar aqui um prognóstico, né? Ou fazer um comentário pós, ou fazer os dois também, né? Não, tranquilo. Eu quero dizer só, de Câmara de Vereador, eu fui diretor da Câmara de Itambari, é um assunto muito melindroso. Verdade. Mas vai ter o grande momento agora é a renovação do cargo, ou ele reeleito, né, pode ser a reeleição do Gibilisco, ou uma nova chapa, uma nova mesa diretora, que é do processo democrático que a gente tem que respeitar, porque a de idade, com sua maturidade em 13, vai saber a melhor forma de conduzir e direcionar o Legislativo Municipal. Todo mundo quer, todos os vereadores, acho que isso é normal. Todo e qualquer vereador quer ser presidente da Câmara, principalmente nesse momento de eleição, onde eles serão candidatos à reeleição, né, para a Câmara. Justamente. Então, quem não quer a presidência nesse momento? É um momento ímpar. Todo mundo quer. Mas esse assunto é o mais problemático de hoje. Eu vou deixar isso para outra. Não, mas a gente vai começar depois. Certo? Então, agradecer aqui a você e suas considerações finais para a gente encerrar então o nosso podcast do professor. Manda lá, você que acompanha a gente aí direto, acompanha a gente em todos os cantos aqui. Ó, a gente vai para todo canto, a gente vai para Bahia, a gente vai para Sergipe, a gente sai do Nordeste, a gente roda no Pará, circula no Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro. Você que mora de Gandu, você que é de todo canto do Brasil que acompanha a gente. Salve, salve, é o podcast do professor, um espaço democrático, rede social, uma plataforma que está super em cima do que é o podcast. Você está assistindo agora, mas a maioria vai nos acompanhar depois, no momento que aprover. Então é uma grande forma de comunicação. Quero parabenizar o professor Israel Leal. Esse Israel Leal, que é nossa família Carvalho e Leal, tem uma aliança de 70, 80, 90 anos de amizade. E a gente aqui faz isso vivo e presente. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, na nossa união nesse bate-papo. Muito obrigado a você que nos ouve. E vai terra pra teco, viu? E eu volto. Grande salve para todos. Israel e esposa, muito obrigado. Valeu. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus continue abençoando e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até mais.